Prontinho, pode iniciar, Alice. Certo. Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Parece que é a minha que tá travando. Tá dando para te ouvir bem? Tá, não, então tá bom, que Tá. a minha tela congelou aqui. Então vamos lá. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao curso de Geologia, né, técnico de Geologia. Nossa primeira aula, né, dessa disciplina que eu vou trabalhar com vocês. Meu nome é Alisson Campos. E nós vamos ver, além dessa disciplina, eu acho que mais duas disciplinas, né, juntos aí. Então, sejam bem-vindos. Né? Depois eu quero ver se a gente consegue bater um papo, mas se a internet deixar, né, pessoal? Então, primeiramente, né, vou me apresentar para vocês. Como eu disse, meu nome é Alisson. Eu sou professor já tem um tempinho já, né, olhando aí a experiência profissional. Eu sou professor já tem mais de 15 anos. Tá? Eu comecei a dar aula quando eu estava estudando, fazendo engenharia de Minas. Então, eu sou técnico em mineração, engenheiro de Minas e estou fazendo mestrado em engenharia de Minas. Então, a minha experiência na área é essa daí, né? Mais voltado para a engenharia de Minas, mas a gente vê muita geologia no curso de engenharia de Minas. Como experiência profissional, eu trabalhei um tempo como técnico em mineração, né? E sou professor, tanto de curso técnico quanto de engenharia. Eu estava dando aula no Cefet até o semestre passado, tá? No curso de engenharia de Minas. Eu deixo com vocês o meu telefone, né, o WhatsApp e o e-mail, para caso vocês tenham alguma dúvida, vocês possam estar entrando em contato, certo? Então, vamos lá. Pessoal, qualquer dúvida pode me interromper, tá bom? Pode perguntar, pode levantar a mão, mas eu prefiro que vocês falem mesmo, tá? Com dúvida, fala. Né, eu vou passando aqui o que foi separado para vocês nessa primeira aula, né? Cada aula é separado um conteúdo. Essa primeira aula foi separado o conteúdo da página 1 até a página 23 da apostila de Fundamentos de Estratigrafia. Tá? Então, eu montei aqui um slide resumidamente para a gente bater um papo sobre essa matéria. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês vão perguntando. Tá bom? Não precisa ficar tímido, não, pessoal. Pode falar, pode perguntar. Então, iniciando aí, né? O que é estratigrafia? A gente vai ver uma disciplina aí com esse nome. O que é essa estratigrafia? Então, estratigrafia, pessoal, segundo o glossário geológico da CPRM, é o estudo da gênese, da sucessão no tempo e espaço e da representatividade, Jesus, das camadas e sequências de rocha de uma região, buscando determinar os eventos, processos e ambientes geológicos associados. Traduzindo isso daí, pessoal, é o estudo do tempo através das rochas. Porque o que a gente tem de mais antigo no nosso planeta, né, são as rochas, que estão aqui desde antes dos dinossauros, né, desde a formação da Terra. Então, a estratigrafia, ela pega essas rochas, que são as mais antigas que a gente tem, e estuda, né, por alguns, algumas ferramentas que a gente vai ver, a idade relativa daquela rocha, daquela região, né, através de várias ferramentas que a gente vai ver durante a disciplina. Então, a gente consegue, né, medir a idade, por exemplo, do nosso planeta através das rochas contidas nele. Então, a estratigrafia é isso. Você vai estudar o tempo, a sucessão do tempo, através de camadas de rocha. Então, o nome estratigrafia, né, vem aí dessa questão das camadas das rochas, né, que a gente chama de estratos. Né, extrato aqui com S, tá, pessoal? Que é extrato de camada. Não é extrato com X. Extrato com X é extrato do banco, extrato de tomate. O extrato de rocha, de camada, é com S. E-S-T-R-A-T-O. Extrato. Então, estratigrafia são camadas
de rocha. A gente vai ver, logicamente, a camada mais inferior, a que está mais embaixo, vai ser a mais antiga, né? E as que estão mais acima serão as mais novas. Né? Nós vamos ver aí que tem rochas com milhares de anos e tem rochas que estão sendo formadas hoje, né? Porque o nosso planeta ele é dinâmico. A gente vai ver na disciplina de geologia geral, que se eu não me engano vocês verão comigo também. A gente vai ver que o nosso planeta ele não para, né? Ele está sempre em formação. Então, desde que o mundo é mundo, né, a gente tem essa formação do nosso planeta. Pessoal, vocês estão conseguindo me ver? Eu acho que a minha câmera deu um problema aqui. Agora voltou. Estão conseguindo me ver agora? Sim? Beleza. Então vamos lá, continuando, pessoal. Né? Então, para que serve essa estratigrafia? Né? Organizar o conhecimento, caracterizar as unidades estratigráficas, que são as camadas de rocha ali, né? Com suas abrangências verticais e laterais, os contatos. Tá? A gente vai ver esses contatos de uma rocha com a outra. O contato que fala qual que é mais velha, qual que é mais nova. Né? Porque vocês vão ver em outra disciplina, que vocês terão também esse módulo, de mineralogia e petrografia. Vai falar um pouco sobre a formação dessas rochas. Que a gente tem tipos diferentes de rocha. Tá? Por enquanto, vocês ainda podem falar terra, tá? Mas daqui a pouco não pode mais, não. É rocha, é sedimento, a gente vai ter que usar os termos corretos. Tá? Então, assim, técnico em geologia, técnico em mineração, não pode falar terra, não pode falar pedra. A gente tem que falar, né, os nomes corretos aí. Então, a gente vai aprender muita coisa esse semestre. Tá? Eu vou trabalhar com vocês 3 disciplinas, que é essa de estratigrafia, geologia geral e mineralogia e petrografia. Então, assim, uma disciplina vai conversar com a outra, porque todas se encaixam ali, todas, né, vão fazer parte da geologia no geral. Né? Como vocês vão estudar, vão fazer um curso aí de geologia, então vai ser muito voltado aí para essa parte de formação da terra, de idade das rochas, etc. Continuando aqui, né, correlacionar regiões. A gente vai ver mais para frente aqui que o nosso planeta, né, ele não era como ele é hoje. Né? Nós tivemos aí alguns movimentos terrestres que modificaram a nossa superfície, que é onde a gente mora. Né? Igual se vocês pegarem ali a América do Sul e a África do Sul, parece que se encaixam perfeitamente. A costa, né, da América do Sul com a costa da África do Sul. E se encaixam mesmo, tá, pessoal? Porque teve uma época que as duas eram coladas. Teve uma época que a gente tinha um continente só e um oceano só. Né? Só que, como eu falei para vocês, o planeta é dinâmico, o planeta movimenta ali, a gente vai ver mais para frente uma tectonia, né? Quem lembra lá da geografia, né? Lembra que tem as placas tectônicas que vão movimentando, esses continentes foram se afastando e estão se afastando até hoje. Né? A gente se afasta ali, eu preciso verificar quanto que está atualmente, mas pode chegar a 2 centímetros por ano, que a gente está afastando a América da África do Sul. Tá? Porque continua essa dinâmica, né? A Terra continua sofrendo essas alterações. Então, a gente vai correlacionar regiões. Como é que a gente sabe que um dia esses 2 continentes foram colados um no outro? Por causa das rochas. As mesmas rochas que a gente tem aqui no Brasil, na costa brasileira, a gente tem na costa africana. E são rochas, assim, que não tem como acontecer em 2 lugares distintos, elas tinham que estar próximas, por causa do tipo de formação dela, que a gente vai ver mais para frente. Né? Então, um dos, né, comprovadores que um dia nosso planeta teve um continente só é a estratigrafia. É essas rochas. A mesma rocha que eu tenho aqui no Brasil, eu tenho lá na África. Né? Os mesmos, a gente vai ver que é muito parecido os nossos minérios aqui com os minérios africanos. Né? Só que a gente ficou com um pouquinho mais do que eles. Né? Mas eles têm mais diamante do que a gente.
né? Então, assim, tudo porque são as mesmas rochas, porque um dia foi tudo colado, né? Então, correlacionamento de regiões aí. E reconstruir a história. Muita da história, muito do que a gente conhece hoje do planeta é da geologia, é da estratigrafia, né? A era dos dinossauros lá. Como é que a gente sabe mais ou menos quantos anos que tem, né? Como é que sabe que o dinossauro veio, né, antes dos primatas, antes dos mamíferos? Através de fósseis, através de vestígios desses animais que ficaram nas rochas, ficaram soterrados nas rochas. A gente vai ver também que fóssil, a gente às vezes pensa que é osso. Não é, tá, gente? Fóssil não é osso somente. Fóssil é qualquer vestígio de vida que ficou gravada em uma rocha para a posterioridade. Uma pegada é um fóssil, uma folhinha é um fóssil, um rastro é um fóssil. Tá? E outra coisa também, ou a gente vai ver, né, que não tem mais osso. O osso não vai durar milhões de anos. Aquilo ali houve uma substituição química. O osso tinha cálcio, no lugar do cálcio entrou silício e formou uma pedra, ou seja, petrificou esse osso do dinossauro. Então, do dinossauro mesmo, só tem o formato do osso. Porque o que tem ali agora é uma pedra. Uma pedra, né, um silicato, uma pedra formada de silício e oxigênio. Né, um osso petrificado. As carapaças dos bichinhos também, né, várias outras coisas a gente vai ver que são fósseis, que contam a história. Através desses fósseis, eu consigo saber, né, a idade da rocha e vice-versa. Através da rocha, eu consigo saber a idade do fóssil. Né, e por aí vai. É um conteúdo muito interessante, tá? Mas a gente vai ter que resumir um pouco, porque tem muito detalhezinho. Tá? Eu vou tentar trazer para vocês algumas imagens reais aqui para a gente poder estar analisando durante a aula, já que a teoria vocês conseguem, né, adquirir ali com a leitura da apostila, né, que eu vou trazer mais resumido para vocês. Tá, ok? Então, a estratigrafia vai além das rochas estratificadas. Inclui também ali, né, o tectonismo, que é a parte de tectônica de placas, o metamorfismo, intrusões magmáticas e o alocinese, que são os domos de sal. São vários conceitos novos que vocês vão estar adquirindo aí, mas com o tempo, né, vocês vão se acostumando com eles. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Beleza? Tá bom. Então vamos falar primeiro aí das unidades do tempo da estratigrafia. O tempo ele vai ser classificado pela estratigrafia de dois formatos principais. Né? A gente vai entender a diferença do tempo em si, né? E das rochas que foram formadas nesse tempo. Então nós temos ali o tempo geológico. O tempo geológico ele é separado ali em períodos, que seriam intervalos de tempo. Eu não consigo falar a idade exata de um fóssil, exatamente, né? Com o tempo geológico, certo? Então a gente sabe mais ou menos há quanto tempo aquilo foi depositado, né? A gente tem uma média, né? 2 milhões de anos, 5 bilhões de anos. Né? Você tem uma média, não dá para precisar certinho ali quando foi, quando aconteceu, certo? Então esse é o tempo geológico. Tempo rocha, a gente vai, né, verificar para sistemas de rochas. Né? A gente vai ter grandes formações que se formaram ao mesmo tempo no nosso planeta. Então você sabe ali que foi formado durante uma era. Né? Nós vamos ver tempo geológico mais para frente. Durante a era tal, formou-se, né, a formação do Botucatu, por exemplo, que foi no período Jurássico. E por aí vai. E as unidades litológicas. Essa daqui, né, a gente olha pelo tipo de rocha, independente do tempo. As que são do mesmo tipo,
a gente agrupa ali sem considerar a idade. Né? Porque nós vamos ver que tem rocha sedimentar, rocha ígnea, rocha metamórfica, mas não precisam ficar com medo, tá? Que vocês vão aprender todos esses conceitos aí com o decorrer do curso e da disciplina. Certo? Tem uma forma também da gente saber a idade da rocha, mas é por meia-vida, tempo de meia-vida. Né? A gente verifica ali alguns elementos químicos que tem nessas rochas que são ou eram radioativos. Um elemento radioativo, pessoal, é um elemento que libera uma radiação. Essa radiação é algo ali da parte química dele, interna. Pode ser um nêutron, pode ser um próton. Né? Ele vai perdendo essas partículas. E vocês lembrarem lá da química, um elemento químico, ele é, né, um elemento químico porque ele tem um número de prótons, um número de elétrons, tal, tal, tal. Eles se diferem um do outro por diferença desses números, certo? O elemento radioativo, ele sofre o decaimento radioativo, porque ele vai liberando essas partículas, que é a radiação, então ele diminui o número de massa dele, ou o número de prótons, certo? Então ele se transforma em outro. Quando eu tenho a presença desses elementos na rocha, eu consigo datar mais corretamente a idade dessa rocha. Porque eu vejo pela quantidade de elementos que eu tenho ali, que antes foram radioativos, hoje não são mais, porque já sofreram esse decaimento. Faço um cálculo de tempo de meia-vida, eu consigo estimar a idade dessa rocha. É o método mais preciso. Que ali eu consigo ali, né, o tempo de meia-vida. Depois a gente vai ver como é que calcula. Precisa de colocar logaritmo e tal. Mas a gente vai ver como é que calcula essa parte aí de tempo litológico, né, do tempo da idade da rocha mesmo. O restante é relativo. Bom, eu vou saber que a rocha tal é mais velha que a rocha tal, né? Mas eu não vou poder precisar ali quantos anos exatamente. Né? Eu vou ter erro. Né? Não vai ter como eu colocar exato ali, igual a gente tem na certidão de nascimento da gente. A gente tem mais ou menos quando foi a formação dessa rocha. Produção sedimentar e intemperismo. Então vamos lá. O que é isso, pessoal? Né? Primeiro a gente precisa saber o que é uma rocha. Vocês sabem o que é uma rocha? Alguém arrisca? Não? Só tá tímido. Então vamos lá. Né? A grosso modo, só para a gente introduzir o conceito, uma rocha é um agregado de materiais sólidos, naturais, né? Que a gente chama de minerais, certo? Que tem vários tipos. Então, esse agregado de materiais, né, tem que ser sólido, tem que ser firme para ser uma rocha. Eu tenho vários tipos de rochas. Isso aí a gente vai aprender na mineralogia, se eu não me engano, semana que vem. Tenho vários tipos de rocha, de acordo com a formação dela. Certo? Então, eu tenho uma rocha que é formada pela lava do vulcão. A gente chama ela de rocha ígnea, porque ela foi formada pela lava do vulcão. Eu tenho uma rocha chamada sedimentar, que ela é formada por pedacinhos de outras rochas. Aquela rocha ígnea vai se quebrando, esses fragmentos chamam sedimentos, vão ser levados para outro local, e nesse outro local eles vão ser compactados até virar outra rocha. Essa rocha de sedimentos compactados é chamada sedimentar. A estratigrafia ela é muito voltada para as rochas sedimentares, porque elas guardam melhor os fósseis, as informações geológicas e cronológicas que a gente tem do nosso planeta. Porque ela traz ali, né, ela soterra esses
ossos, esses vestígios desses animais que viveram antes de nós aqui, e preserva. Então, a gente vai falar muito aqui de rocha sedimentar. Toda vez que falar estratigrafia, vocês vão lembrar muito da rocha sedimentar, porque a rocha sedimentar é um tanto de areia, cascalho, né? Fragmentos que chegam em um local, depositam ali e viram uma rocha. Então, junto com esses sedimentos, vem várias coisas ali que vai, né, dar um nome para essa rocha, vai nos ajudar ali a saber a idade dessa rocha. Então, isso que é a nossa produção sedimentar. Tá? Quantidade de sedimento gerado por unidade diária da superfície terrestre. Eu tenho locais onde eu vou ter mais quebra dessas rochas. Essa quebra, gente, a gente chama de intemperismo. Tá? Intemperismo é a alteração das rochas expostas por processos superficiais. O que são esses processos? Chuva, vento, né? Erosão, fragmentação, isso é intemperismo. Isso são processos que quebram as rochas. Então, a gente vai falar muito do intemperismo e dos sedimentos. O intemperismo gera sedimentos. O intemperismo pega lá uma montanha e vai diminuindo ela, que ela vai quebrando, ela vai tendo sedimentos ali. Esse sedimento é levado para outro local, né, por vários fatores que nós vamos ver. Ok? Temos dois principais tipos de intemperismos. A gente tem o físico e o químico. O físico, né, ele vai ser mais a parte física. Né? Eu não tenho alterações químicas nesse mineral. Vai ser por quebra mesmo. Tá? Essa quebra pode ser, né, por variação de temperatura, pode ser, né, por o próprio local ali mesmo. Então, eu tenho esse intemperismo físico. O intemperismo químico, como o nome já fala, eu vou ter algumas alterações químicas por causa da água. O intemperismo químico, ele vai ser, né, gerado principalmente em locais onde chove muito. E essa chuva, ela produz ali argilominerais, óxidos e hidróxidos e íons em soluções. Ela vai mudando quimicamente aquele mineral. Né? A água vai oxidando o mineral, ela vai criando íons dentro desse mineral. Então, em locais mais quentes, que chove muito, a gente vai ter predominância de intemperismo químico. Em locais mais frios, a gente vai ter predominância de intemperismo físico. Certo? Nas geleiras, temperismo físico. A gente vai ver que as geleiras são mais pontiagudas, porque eles sofrem temperismo físico, que é a quebra mesmo, solta um pedaço ali e cai. Físico. Químico, aqui no Brasil, a gente tem muito intemperismo químico, né? Nosso país é mais quente, a gente está na zona tropical ali, né? Entre os trópicos. Nós temos clima temperado, clima semiárido, clima tropical. Então, essa alteração da água com o calor, ela deixa os nossos morrinhos arredondados. O Brasil tem poucos picos, poucos locais onde eu tenho, né, a ponta do morrinho retinha assim, vai ser mais arredondadinho, por causa desse temperismo químico. Ele deixa o morrinho mais arredondado. Tá? No Brasil não tem montanha, tá, gente? A gente vai falar disso na geologia geral. Porque para ser considerado montanha, tem que ter 3.000 metros de altura, a gente não tem. A gente tem picos. Mas a gente vai deixar lá para geologia. Certo? Então, pessoal, tem locais que eu tenho uma produção sedimentar maior do que outros. Né? Ou seja, as rochas degradam mais. Né? Então, nesses locais, onde eu produzo mais sedimentos, né, eu vou ter mais informações cronológicas. Nos locais onde eu não tenho essa produção muito alta, eu tenho menos informações. Né? Por exemplo, nas geleiras. As geleiras a gente ainda consegue achar algumas coisas lá congeladas, né, que foram preservadas ali congeladas. Mas as rochas mesmo estão todas abaixo do gelo ali, a gente não tem muito acesso.
Porque teria que derreter todo o gelo para poder acessar aquela rocha. Né? Então, nos polos aí, a gente tem pouca, né, informação geológica. Né? Existe informação, mas é bem menos do que nos outros locais onde a gente não tem, né, a questão das geleiras. Produtos dos intemperismos. Quando as rochas são intemperizadas, os materiais resultantes podem seguir caminhos diferentes e formar diferentes tipos de depósitos. Né? Aqueles minerais mais resistentes, eles vão ficar, certo? E vão formar depósitos chamados terrígenos. Né? O material vai embora e ele fica. Né? Exemplo aqui desses minerais que a gente vai falar também na aula de mineralogia. Quartzo, turmalina, zircão, rutilo, sobrevivem ao intemperismo, formando depósitos. Eu vou ter minerais neoformados, que são aqueles que se formam durante a alteração da rocha, principalmente as argilos minerais. Óxidos e hidróxidos, porque eles se formam durante a alteração química da rocha. Eu vou ter íons em soluções, ou seja, material dissolvido na água, que, por evaporação, ficam quando a água vai embora. Aí eu vou ter os depósitos que a gente chama de depósitos evaporíticos ou precipitados, onde a água foi e o material ficou. Um exemplo que a gente tem disso daí é o nosso calcário. O calcário ele é derivado de uma água com muito cálcio, que a água foi embora e o cálcio foi ficando, foi depositando. Aí forma o calcário. O giz, né, hoje em dia nem usa. Né, o giz, antigamente, de quadro, né, alguém deve lembrar da época que o quadro era giz, que hoje em dia é tudo a pincel. Aquele giz é um mineral evaporítico. É um mineral, né, o gesso, ali, uma espécie de gesso, que estava dissolvido na água, a água evaporou e o pozinho ficou e formou aquele mineral. Tá? Então, o gesso, ele vem de um mineral. E assim vai. Então, temos vários aí íons em soluções. E a gente tem os depósitos biogênicos, que são aqueles formados por organismos vivos, bichinhos. Né? Vai ser as carapaças deles, os ossos deles, que envolvem o ciclo do carbono. Né? As conchinhas que a gente vê, aquilo ali é como se fosse uma rocha, tá, gente? Só não é uma rocha, que a gente vai ver que para ser uma rocha tem que ser inorgânico, tem que ser gerado inorganicamente, ou seja, não pode ser produzido por ninguém, nem por um bichinho, né? Só não é uma rocha por isso. Porque a carapaça do bichinho é orgânica. Enquanto a rocha carbonática, que tem a mesma composição química da carapaça do bichinho, não foi feita por um bichinho. Foi feita por Deus. Foi feita por agentes naturais ali, sem intervenção de nenhum agente biológico, de nenhum ser vivo. Ok? Nós temos alguns fatores que ajudam ou atrapalham esse intemperismo. O primeiro é a altitude, altura. Né? Locais de maior altitude vão ter menor temperatura, o que influencia no tipo de intemperismo. Nas bordas dessas regiões aparecem as precipitações orográficas, massa de ar úmido que sobe para encontrar barreiras topográficas e esfriam rapidamente, precipitando. Essa precipitação é chuva, tá, gente? Toda vez que a gente falar de precipitação aqui, vai ser chuva. É o nome da chuva. Né? Porque a chuva nada mais é do que o vapor que subiu, condensou e precipitou, choveu. Então, nesses locais eu vou ter chuvas, porque eu tenho a massa que subiu, condensou e precipitou. Né? Exemplo, nos Andes centrais, né, na 15 graus de latitude sul ali, o lado leste recebe 2.000 milímetros por ano de chuva.
enquanto o lado oeste recebe somente 200 milímetros de chuva. O que é isso, pessoal? A gente mede a quantidade de chuva através de um equipamentozinho que vai medir em centímetros e milímetros quanto choveu naquela região. Tá? Ele é tipo um tubinho, né, graduado ali, e você deixa ele no tempo. Aí as gotinhas que caírem nele, vai enchendo ele, você vê a quantidade de chuva que caiu. Tá? Você não fica catando, né? Não, ele fica fixo ali. Quanto maior a quantidade de água ficar dentro dele depois da chuva, mais choveu. Certo? Então, vocês já devem ter visto no jornal falar, hoje está previsto 20 milímetros de chuva. Né? É uma quantidade pequena de chuva. Né? Fala, nossa, hoje choveu 30 centímetros. Não tem nem jeito. Né? Alagou tudo. Né? Mas é uma chuva pra caramba. Então, aqui, o que está falando? Como a gente tem esses picos, esses locais de maior altitude, a massa de ar quente choca com esse pico, fazendo chover de um lado do morro e não chover do outro lado, que é o que acontece aqui nos Andes. Né? Que é uma cadeia de montanhas muito alta, chove de um lado, porque essas massas de ar batem ali nos Andes e acabam precipitando naquele local, e do outro lado não chove tanto. De um lado é 2.000 milímetros por ano, do outro lado é 200 milímetros por ano. Né? Então, ela acaba influenciando o intemperismo e o clima da região. Né? Vocês devem lembrar aí lá da geografia, quando estudaram, que o clima, a vegetação e o clima, não depende somente do espaço geográfico, da coordenada geográfica ali, se está na América, se está na América do Sul, na América do Norte. Depende da altitude também. Locais mais altos são mais frios que os locais mais baixos. Então, cidades mais altas acabam tendo uma temperatura menor do que as cidades mais baixas. E por causa dessa questão, né, do ar quente subir, né, condensar e chover e diminuir a temperatura. Aqui tem explicação de chuva orográfica. O ar úmido sobe pela montanha, esfria, precipita no lado do barlavento, né, que é o lado onde, né, o vento vai bater. A gente chama de barlavento, né, que é o que o vento bate ali e fica preso. Né, ele vai ter que desviar da minha montanha. Vai chover no barlavento e no lado oposto, que é o solta-vento, fica seco. Porque o ar úmido bate ali e chove de um lado da montanha, do outro lado não chove. Fatores ali que controlam o intemperismo, né? A gente fala também da latitude. Vamos lembrar lá das nossas coordenadas geográficas, né? A gente tem aqui, ó, um exemplo, né? Os locais onde a gente tem mais chuva aqui, ó. Tá de azulzinho. Esses locais são os locais de zona tropical, onde a gente tem climas equatoriais, tropicais, temperados, onde eu vou ter ali ou bastante chuva ou seca, dependendo da altitude. Certo? Então aqui a gente vê, né, que o clima ele vai ser influenciado pela posição geográfica do país, da região, além da altitude do local. Aqui no Brasil, ó, na nossa América aqui, no nosso país, a gente tem mais chuva do que aqui na África. Nosso motivo é diferente do motivo da África. Nosso motivo é a nossa floresta amazônica. A nossa floresta não deixa a gente ter um deserto aqui. Certo? Se não fosse a nossa floresta amazônica, toda essa parte do norte e nordeste do Brasil seria deserto. Aí depois a gente vê essa questão em outras disciplinas. Distribuição global dos climas e do intemperismo. Então, a gente vai ter aí, né, uma ligação forte do intemperismo com o clima da região, né, dessa degradação das rochas.
né? Lembrando que climas quentes e úmidos degradam mais as rochas do que os climas frios e secos. Então, a gente vai ter um aceleramento do intemperismo em locais quentes e úmidos, enquanto vai ter um intemperismo leve ali nos locais frios e secos. Né? Lembrando aí, né, da questão de região desértica. A gente pensa às vezes que o deserto é sempre quente, mas nós temos desertos frios também, tá, gente? Deserto é um local onde não chove. Não tem a ver diretamente com a temperatura. A questão de não chover influencia na temperatura. Porque a chuva, ela dá uma aliviada ali na temperatura. Uma amenizada, tanto para dar uma esquentadinha quando está frio demais, quanto para dar uma resfriada quando está muito quente. Então, região desértica é região que não chove. Nós temos desertos frios e desertos quentes, né? Que são esses locais onde eu tenho pouquíssima precipitação, pouquíssima chuva. Nesses locais desérticos, eu tenho temperismo físico. Em locais onde eu tenho muita chuva, eu vou ter intemperismo químico. Essa graduação, essa intensidade do intemperismo depende do local, depende do clima da região. Solo versus sedimento. O que é o solo, pessoal? Né? Os dois são formados praticamente pela mesma coisa. Tá? O solo é aquele que foi interperizado e ficou no local. Tá? Intemperizou, quebrou e ficou ali. Sofreu várias alterações químicas, mas não teve transporte. Ele continuou ali. Não contribui para a produção sedimentar. Sedimento já é aquele material que foi intemperizado e foi levado embora, foi removido, foi transportado. A produção sedimentar implica necessariamente nessa questão de erosão, que é a quebra do material, mais o transporte. Você quebrar e levar embora. A maior parte vai ser transportada pela água. Né? Vocês já devem ter visto, por exemplo, pessoal procurando ouro em aluvião de rio, no meio do cascalho do rio. Porque o que acontece? No meio dos sedimentos ali, vai vir vários tipos de minerais. O ouro, como ele é mais denso, ele vai ser arrastado até uma certa localidade. Depois ele não vai mais. Então, caiu no rio ali, o cascalho vai embora, vai sendo levado pela água, e o ouro vai ficando no meio desse cascalho que sobrou. Então, por isso que o pessoal faz ali, né, aquela retirada de ouro, de diamante nos rios. Esse ouro, esse diamante, veio de rochas muito longe e foram transportados juntos com os sedimentos para esses cursos de água. A água é o principal fator que a gente tem de intemperismo, de sedimentação, de erosão. Né? Água da chuva, água do rio, água do mar. Né? Então, a água é o nosso principal agente que vai contribuir ali para a sedimentação e para a estratificação, porque ela movimenta esses minerais, né, esses sedimentos aí. A gente vai ver mais para frente que você ter ali uma reserva mineral, algo que dê para você extrair alguma coisa com lucro, sempre vai ser um local ali que já passou por intemperismo e algo acumulou. Né? A água levou os outros minerais embora, os outros materiais embora, e aquele mineral, aquele material ficou, porque ele não andava muito na água. Ele era mais pesadinho, alguma coisa do tipo. Aí ele acumula num local e forma o que a gente chama de minério. Né? Onde a gente vai abrir uma mina, onde a gente vai começar a explorar. Certo?
Uma área com solo espesso pode ter um temperismo intenso, mas não necessariamente uma alta produção sedimentar. Produção sedimentar vai ter a ver com transporte, ok? Então, eu vou ter locais que têm uma alta produção sedimentar e não tem nada, né? E vice-versa, eu vou ter locais que eu tenho alto, um solo grande ali, mas a minha taxa ali de produção sedimentar é pequena. Fórmulas. Tem, pessoal, na apostila de vocês, as fórmulas para a gente saber quanto que é a produção sedimentar dos locais. A gente não vai focar muito nisso, porque não é, né, o objetivo do curso. Vou passar para vocês o que são essas fórmulas, para que a gente utiliza, mas a gente não vai ficar amassando muito nela, não, porque a gente precisa ver mais teoria. A gente precisa ver mais conceitos ali da disciplina. Então, a produção sedimentar ela vai ser medida em tonelada por quilômetro quadrado por ano. Tonelada de sedimento gerado por quilômetro quadrado de área por ano. Então, se eu tenho 1 quilômetro quadrado de rocha, eu vou ver quantas toneladas de sedimentos que essa rocha vai liberar por ano. Isso daí é a minha produção sedimentar. Certo? Essa produção ela vai ser relacionada ali com a taxa de denudação, ou seja, a redução vertical do relevo. Porque se eu tenho ali uma erosão, se eu tenho intemperismo, se eu tenho material sendo levado embora, o meu morrinho vai diminuir a altura. Essa redução que eu tenho da altura do meu morrinho, ou a diferença de altitude que eu tenho no meu terreno, eu chamo de denudação, que é uma variação. Quanto maior essa denudação, maior a taxa de produção sedimentar, e vice-versa. Quanto maior a taxa de produção sedimentar, maior vai ser a minha denudação, vai ser o meu, né, o desgaste do meu morrinho. E temos também outros fatores ali que vão influenciar. A gente tem a erodibilidade, né, que vai depender do, do tipo da área. Ali tem muito a ver com altitude, se aquela área vai ser muito erodida ou não. A gente tem o escoamento superficial, que é a quantidade de água que escoa naquele local por ano, quantidade de chuva. Né? Locais onde eu tenho muita chuva, vai ter uma produção sedimentar maior, porque vai ter mais água para levar esse material embora. Declividade. Declividade é inclinação. Quanto maior a declividade, quanto mais inclinado, mais transporte eu vou ter, mais pedrinha eu vou ter rolando do morro. Quanto mais quanto maior a sua declividade, quanto maior o aclive ali, né? A diferença. E a variabilidade da precipitação. O que é isso? A distribuição de chuvas ao longo do ano. Tem locais que chove muito mais em alguns períodos do que outros. Tem locais que chove praticamente o ano inteiro igual. Vai depender do meu clima, da minha região. A região que eu estou, que é a região de Araxá, a gente tem duas estações bem definidas, falando de chuva. Como assim? A gente tem uma época do ano que chove pra caramba, uns 6 meses ali, e os outros 6 meses quase não chove. E é bem separadinho. Já tem locais que chove quase que igual no estado do Amazonas. Por causa da floresta amazônica, a gente tem uma alta quantidade de chuvas, porque as árvores vão transpirar, vai evaporar mais água, etc, etc. No norte do país, quanto mais próximo da floresta amazônica, mais linear é o nosso gráfico de chuva. Lá chove todo dia. Todo dia chove. Pará, alguns locais, né? Do Pará, Amazonas, ali todo dia chove, por causa da proximidade com a floresta amazônica. E assim vai, eu já tenho locais no Brasil que quase não chove.
igual alguns estados do Nordeste brasileiro. Quase não chove, chove muito pouco durante o ano. Né? Então, essa variabilidade de precipitação, ela vai influenciar nessa quantidade de sedimentos que aquela área vai produzir por ano. Se chove pouco, eu vou produzir menos do que um local que chove muito. Porque a chuva ela é diretamente proporcional à erosibilidade, à quebra do material, ao intemperismo dessas rochas. Escoamento superficial, né? A gente tem o coeficiente de Runoff, que vai pegar ali o escoamento dividido pela precipitação total, pela quantidade de chuva que eu tenho naquele local. Né? Regiões mais úmidas, eu vou ter ali esse valor entre 60% e 70%. Regiões secas, 1%. Regiões sazonais, né, que são aquelas chuvas sazonais, que são aquelas chuvas, né, que vêm em épocas do ano, a gente tem 90% ali desse coeficiente. E a variabilidade, a gente calcula ela, né, através da quantidade de chuva. Esse P aqui, ó, é precipitação. Tá? Precipitação, somatório da precipitação ao quadrado de cada mês, a quantidade que choveu por mês ao quadrado, dividido pela quantidade que choveu no ano todo. Tá? Chuvas mais homogêneas ao longo do ano estabilizam o solo e reduzem a produção sedimentar. Chuvas mais concentradas em certas épocas do ano vai gerar uma erosão mais intensa e maior a produção sedimentar. Uma coisa é chover a noite toda, pouquinho, uma chuva bem levinha, né, para erodir o solo. Outra coisa é chover pouco tempo, mas um volume muito alto de chuva. Né? Imagina que você deixou uma pilha de areia do lado de fora da sua casa. Se vier uma chuva louca, daquela que é muito volume de água, mesmo que rápido, você vai perder muito sedimento. Você vai perder muita areia que vai ser levada com essa chuva. Agora, se for uma chuva bem fininha, mesmo que ela dure a noite toda, ela vai levar menos areia do que aquela chuva de alto volume, certo? Então, essa daí é a interferência da variabilidade da precipitação. Então, se eu tiver muita chuva em pouco tempo, eu vou ter uma erosão mais intensa. É o que acontece, infelizmente, no Brasil, em vários locais do Brasil, quando chove muito em alguns locais. Aí eu tenho ali deslizamentos. O deslizamento, pessoal, ele é produção sedimentar. Ele é a minha encosta perdendo sedimentos. Só que ali vai casa junto, vai árvore, vai o que estiver na frente. Vai tudo junto. Né? Porque junta a declividade, junta a questão de não ter vegetação, que a vegetação ela dá uma segurada no solo ali, deixa o solo mais forte para ele não ser levado embora, junta as construções irregulares, que aí aumenta o peso em cima da encosta ali que faz ela descer, né? E junto o peso da água também, que a gente vai ver mais para frente, né? Que a gente tem a água que penetra no solo e invade ali os espaços vazios, fazendo esse solo ficar mais pesado. Então eu tenho rupturas, eu tenho deslizamento de material, certo? Então, continuando, declividade, né? Logicamente, é o principal controle da produção sedimentar. A declividade é maior nas bordas das grandes cadeias de montanhas. Os rios que cortam os vales geram altas declividades locais ao escavar o terreno. As regiões de maior produção sedimentar são vales úmidos de bordas de grandes orógenos. O que é isso? Entre morros, eu tenho uma parte mais baixa que a gente chama de vale. A maioria desses vales, pessoal, corre um rio, corre um córrego, corre um curso de água, que vai continuar fazendo a erosão ali e abaixando mais ainda esse vale. É isso que está falando ali. Então, nas bordas dessas cadeias de montanhas, eu tenho esses vales que são alimentados por essas produções sedimentares ali.
no meio desse vale, e ao mesmo tempo ele vai sendo erodido pela água que vai sendo levada, que vai levando, perdão, esses sedimentos embora. Na Sibéria, por exemplo, a gente tem uma produção sedimentar menor que 1 tonelada por quilômetro quadrado por ano, porque lá a gente tem um relevo mais plano, baixa declividade. Centro-leste da China, eu já tenho ali uma produção sedimentar maior que 50 mil toneladas por quilômetro quadrado por ano, porque a gente tem ali uma alta declividade. Nos Andes e nos Himalaias, a gente tem uma alta declividade nas bordas, sendo grandes geradores de sedimentos também. Então, ali já é mais difícil de calcular, porque tem a questão do vale, né? Aí cai ali, vai junto com a água, e a gente não vai ter os dados tão arrumadinhos igual a gente tem na Sibéria e no centro-oeste da China. Centro-leste da China. Os grandes rios transportadores de sedimentos, então, esse sedimento cai no rio e o rio leva embora, certo? Então, a gente tem ali, né, uma grande contribuição dessa movimentação pelos rios. O rio vai levando esse sedimento até onde ele consegue levar. Chega um momento que a água não tem força mais para levar esse sedimento, ela deixa ele, né? Solta ele, né? E o sedimento fica. Todos os rios vão desaguar no mar. Todos os rios vêm trazendo sedimentos. Quando ele vai desaguar no mar, ele já está morrendo, que a gente fala. O rio está morrendo. É a foz do rio, é o fim do rio, é o delta do rio. Né? É onde ele já está perdendo a força dele, onde ele já vai desaguar no mar. Nesse local de encontro do rio com o mar, é onde a água libera todos os sedimentos. Então, nesses locais, eu vou ter um alto fluxo de sedimentos, que vem sendo arrastado pela água do rio até na hora que ela chega para encontrar com o mar. Então, ela encontra com o mar ali, ela solta os seus sedimentos. Porque o mar vai estar com água diferente, com temperatura diferente, o mar é água salgada, o mar está com mais força, o rio já está com pouca força. Então, nesse choque ali, ele libera os sedimentos. Temos no mundo 24 rios que são responsáveis pela metade de todo o fluxo sedimentar do planeta. Então, temos rios aí que levam muito material. Né? E por um grande caminho, por grandes extensões. Então, os nossos rios aí são os grandes transportadores de sedimentos. Né? São os que levam embora. É igual a areia que a gente vê no mar lá. Muita daquela areia é areia que veio com o rio, na água do rio. Quando o rio encontrou com o mar, o rio liberou. É um pouco ali, é do próprio mar, as ondas do mar batendo nas encostas e vai quebrando, formando sedimentos, né, que é a areia, mas um pouco também vem desse rio. Não sei se vocês já viram, as areias das praias são diferentes. As cores são diferentes. Existem praias que a areia é mais clara, existem praias que a areia ela é mais esverdeada, tem umas que ela é mais pretinha, né, mais escura. É pelo mineral que aquele rio levou. Um rio com a força maior leva minerais mais densos, que no geral são mais escuros, certo? O rio com pouca força, ele vai levar minerais mais leves, que num geralzão costumam ser mais claros, certo? Então a gente vai ter essa diferença de cor na areia da praia por causa dessa questão. Qual o rio que levou o sedimento até lá? Qual que era a força que esse rio tinha para levar esse sedimento até lá? Né? E qual que é o tipo de material que tem naquela região para formar aquela areia do rio? Areia do mar, perdão. Areia da praia. Então eu vou ter areias diferentes em locais diferentes. Né? E também vem no tamanho ali, na granulometria. Né? O material mais fino pode ser um rio que tem menos força, ele consegue levar. O material mais grosseiro já precisa de um rio com mais força, né? Para levar esse sedimento até lá. Então isso daí, né? Tudo vai ser influenciador ali na questão da estratigrafia.
Porque a gente vai ver que esses sedimentos vão se juntar e formar rochas, ou já formaram rochas, antes da gente nascer, que vão ficar aqui até depois que não existir mais nenhum ser humano. A gente ainda vai ter essas rochas aqui para continuar contando a história. Igual elas contam a história dos dinossauros para a gente, daqui a alguns anos, vai contar a história da gente para os próximos habitantes do planeta Terra, que a gente não sabe o que vai ser. Né? O ser humano está com o dia contado aqui. Né? Porque, em comparação com a idade do planeta, né, a gente é um breve momento, né, um relâmpago, né, para a idade do nosso planeta. E aí, do jeito que a gente lá vai cuidando do nosso planeta muito mal, a gente não vai ficar aqui muito tempo, não. Né? Nós vamos embora e vai vir, né, ou demais, igual aconteceu ali com os dinossauros, com, né, a transição ali para os mamíferos, para os primatas, para chegar em, na nossa humanidade, né, nas pessoas. Tendência da produção sedimentar ao longo do tempo, né, a gente vai ver uma parte agora de tectônica, né, que a gente falou somente dos agentes sedimentares, que é de intemperismo. Mas nós também temos produção sedimentar pela tectônica, né, pelas placas tectônicas. Essa placa tectônica ali, ela movimenta, né, e vira uma briga da dinâmica interna do planeta com a dinâmica externa. Externa é o que vem de fora. Então, o que a gente falou até agora foi dinâmica externa. Chuva, água do rio, vento, frio, gelo, isso tudo é dinâmica externa. Isso tudo faz com que as nossas montanhas e morros e etc. sejam quebrados, intemperizados, gere sedimentos e comece a baixar. Ok? Agora a gente vai falar da tectônica, que vem da parte interna do planeta. Como eu falei para vocês, nosso planeta é dinâmico, então tem uma guerra acontecendo. Da dinâmica externa, que é principalmente o intemperismo que a gente viu, com a dinâmica interna, que vem ali da produção, né, de magma que a gente tem no nosso planeta, no interior do nosso planeta. Esse magma, essa lava, né, ela vai sair em alguns locais e aonde ela sai, ela solidifica e vira rocha. Então a gente tem a tectônica, a gente chama de tectônica essa parte, né, que é a dinâmica interna, criando rochas, criando relevo, enquanto o intemperismo, que é a dinâmica externa, vem destruindo o relevo. Aí vira essa guerra. Um está subindo, o outro está descendo. E a gente está no meio dessa guerra. Enquanto o intemperismo quebra milhões de toneladas de sedimentos por ano, a tectônica cria milhões de toneladas de rocha por ano. E vai virando, né, essa guerra aí. Por isso que a gente ainda tem montanhas. Por isso que a gente ainda tem relevo, diferença de altitude. Porque senão era para estar tudo plano já. Se eu não tivesse formação de rocha até hoje, a gente moraria num planeta completamente plano. Porque as rochas de antigamente já teriam sido erodidas, intemperizadas, quebradas e tinha ficado só, né, a parte plana. Ok? Nós vamos falar agora um pouco dessa tectônica, que eu acredito que não vamos conseguir concluir hoje, mas a gente vai falar um pouquinho dessa tectônica. Resumindo o que a gente viu até agora, que foi a parte externa, a parte de dinâmica externa, a parte de intemperismo, produção sedimentar é o ponto de partida para a formação dos registros que a gente tem. Compreender o controle é essencial para interpretar as rochas sedimentares. A gente vai interpretar, tá, gente? Nas próximas aulas eu vou trazer uns exercíciozinhos para a gente conversar, para a gente comentar sobre. Intemperismo. Intemperismo é a alteração física ou química que a gente tem, né? Mais física, das rochas que estão expostas, que estão na superfície, que estão aqui junto com a gente. Controlada principalmente ali pelo clima, temperatura e precipitação. E também pela altitude e latitude. Altitude do morro, altura, e latitude é posição
né, com a coordenada geográfica. Erosão e transporte. Remoção e transporte dos materiais, principalmente pela água corrente. Vai ser controlado por diversos fatores, como declividade, escoamento superficial e variabilidade da precipitação. E a deposição, que é a acumulação desses sedimentos. Eles vão ser levados até algum lugar, nesse lugar eles vão se acumular, vão solidificar, vão sofrer pressão, formando pacotes de sedimentos que endurecem e viram uma rocha. Essa imagem aqui é um pacote desses sedimentos, certo? Vocês podem ver aqui que a gente tem diferentes tipos de grãos, diferentes tipos de sedimentos. Olhando para essa imagem, a gente pode afirmar que foi acontecendo várias coisas na formação dessa rocha aí, diferentes em tempos diferentes. Né? Como assim? Nessa parte aqui, onde está mais uniforme, né, eu posso dizer que era uma época mais tranquila, onde eu tinha um transporte de sedimentos mais leve. Já nesse local onde eu tenho material mais grosseiro, já foi uma época mais ríspida, uma época mais difícil, uma época que teve mais energia ali, né? Pode ter sido ventania, pode ter sido inundações, muita água com muita força para levar sedimentos maiores para que eles se depositassem ali. Depois aconteceu alguma coisa e veio só material fininho, e assim vai. Essas camadas, aqui é uma imagem, né, criada, tá, pessoal? Só para a gente visualizar, mas existem rochas assim, é o que o objeto de estudo dessa disciplina. Essas camadas contam para a gente como é que foi a história na região, né? Principalmente do calcário. Eu gosto muito de ver o calcário. O calcário é lindo, gente. A gente vê ali, ó, pela cor que a gente tem nas listrinhas do calcário, a gente sabe se choveu muito naquela época ou não, né? Se teve seca no local, né? Se aquele local, né, foi inundado, se teve muito vento, e por aí vai. A gente consegue olhar essas estratos, né, essa estratigrafia, e contar a história da região. No geral, sedimento mais fino é água mais calma, é momentos mais calmos, pouca chuva, mas ainda tem chuva, né? Aí a gente vê pela cor. Cor mais clara tem um volume bom de água, né? Só que ele é mais fininho, então uma água mais calma. Cor mais escura e frestinha fina, pouca água, né? E calmo. Fragmentos maiores, muita água, só que violenta, né? E por aí vai. A gente consegue contar a história da região através desses estratos, dessa estratigrafia. Essa aqui tá bonitinha, planinha, retinha, mas a gente tem estratificação cruzada. Quando eu tenho movimentos bruscos, né, mudança brusca de direção de vento ou de água, eu vou ter estratificação cruzada. Aí eu vou ter aqui de um lado cruzado, assim, e do outro lado retinho. Aí, opa, o que aconteceu ali? E a gente vai contando a história. Eu lembro quando eu fiz o técnico, como você, a nossa prova dessa disciplina, a professora botava uma imagem lá, que na minha época era preto e branco, e mandava a gente contar a história da região. A prova era isso, era uma questão só, e a gente tinha que contar a história da região pela imagem. Aí na imagem tinha fóssil, né? Aí tinha diferentes granulometrias, né? Tinha algumas informações ali para ajudar a gente, e a gente tinha que fazer uma relação, contando a história da região pela imagem, né? Pelas os pontos característicos que a gente tinha naquela imagem para contar a história da região. E também, né? É, como é que fala, gente? Sumiu a palavra. Falar a idade relativa. A idade relativa de cada camada ali, daquela imagem, né, daquela camada estratigráfica.
Mas a gente vai fazer isso em aula, tá? Eu não vou cobrar isso de vocês em prova. Em prova, talvez a gente coloque uma imagenzinha ali, só para vocês falarem, né, o que vocês estão vendo, mas eu não vou pedir para vocês contarem a história da região. A gente vai fazer isso durante a aula. Ok? Tranquilo até aqui, gente? Sim? Esse slide eu envio, tá, para a tutora. A tutora vai colocar no Proesc de vocês, né, no portal de vocês, para que vocês possam dar uma olhada. Né? Ele é baseado na apostila, né, no livro-texto de vocês, mas eu mando também, né, que aqui tem imagem, tem alguns esqueminhas aí que facilitam o estudo. Agora a gente vai iniciar aqui a parte de tectônica, mas não vai dar tempo de terminar. Tá? Eu faço um combinado com vocês que aonde eu parar hoje, a gente assume na próxima aula e continua. Tá? Eu não vou conseguir falar de toda a tectonia, porque aqui eu tenho 20 slides e a gente tem só 13 minutos. Onde eu parar aqui, eu continuo na próxima aula. Não vou deixar vocês sem ver a disciplina. Então, agora a gente vai falar da parte tectônica. Tectônica. Professor, Sim, só um minuto. O seu áudio aí ele tá no máximo? Como é que tá aí? o meu tá baixo para você? Para mim tá chegando baixo agora. Eu devo ter apertado alguma coisa aqui, mas eu consigo ouvir. Qualquer coisa, sai da chamada e volta. Eu já fiz 2 vezes, mas você deu intervalo agora. Eu vou desligar aqui, mas peraí que eu vou entrar. Vou desligar que você pausou. Peraí. Tá bom. Joia. Esperar ele voltar. As meninas estão ouvindo bem aí, né? As meninas, João Paulo também. Porque eu não mexi em nada aqui, não, no áudio, não. Obrigado, João Paulo. Confirma. Laura também. Vocês são muito quietinhos, gente. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos continuar, pessoal. De qualquer forma, a aula fica gravada, né? Vocês já sabem, né? Mas vamos reforçar isso daí. A aula fica gravada e também é colocada no ProESC, para vocês poderem estar assistindo depois. Né? Teve dúvida? Assiste. Não consegui assistir hoje ao vivo, assiste depois da gravação. Né? Ou na hora da prova, né? Um pouco antes da prova, você quer estudar? Assiste a aula novamente. Né? Mas é importante que vocês participem ao vivo, porque a gente consegue tirar dúvidas, né, em tempo real. Né? Assistir depois, você vai ter que mandar a dúvida para a tutora mandar para mim, eu responder, etc. Na aula, vocês têm a chance de falar, né, ao mesmo tempo, de ser ali just in time. Né? Se perguntou, eu já respondo. Então, vamos falar um pouquinho desse soerguimento tectônico. Né? Igual eu falei para vocês, a gente tem duas dinâmicas brigando ali. A dinâmica externa, que quer destruir o nosso relevo, e a dinâmica interna, que quer construir o relevo. Né? Ou seja, o vento, a chuva, querendo quebrar as nossas rochas, enquanto a parte interna da Terra, que a gente vai falar ainda, né? Não se preocupe que a gente vai falar, está querendo criar rocha, criar relevo. Durante essa briga aí, a gente tem o que é chamado de soerguimento tectônico, que é uma elevação. Tá? Por forças internas que a gente tem no nosso planeta, internamente, eu vou ter aumento de altitude. Né? Eu vou ter ali movimentação dessas placas, que podem levantar blocos de rocha, né, fazendo ela soerguer. Isso é o soerguimento tectônico, além da criação de novos relevos que vem ali pelo derramamento de magma, pela lava do vulcão. Né? Por enquanto é isso. Vocês vão aprender essa questão aí dessa lava do vulcão. Mas, por enquanto,
Imagina isso. Então, os soerguimentos são essas forças internas que empurram a rocha para cima. Que não é somente lava, tá? A gente vai ver que as placas, elas estão se chocando o tempo todo ali, tem uma briga também. Né? Essa choque entre placas, né, ele acontece o tempo inteiro. Né? Essa pressão de uma placa para outra. Então, uma placa acaba subindo por cima da outra e vai aumentando a altitude. Enquanto uma sobe, a outra vai para baixo, né? E as duas vão continuando a guerra delas ali. Durante esse movimento, eu tenho um soerguimento, eu tenho uma elevação, né, da nossa crosta, onde a gente está pisando, o nosso solo. Então, isso é o soerguimento tectônico. Né? Consequência direta. Quanto maior a altitude e a inclinação do terreno, mais intensa é a erosão. É aquela briga que eu falei para vocês. É a tectonia empurrando para cima e o intemperismo quebrando, né, tentando nivelar. Então, resumindo, a gente tem o soerguimento, que aumenta a declividade, que aumenta a erosão por causa do intemperismo, que aumenta a produção de sedimentos. Certo? Então, essa é a consequência que a gente tem devido ao tectonismo para a estratigrafia. Para a dinâmica do planeta, ainda bem que tem, porque senão a gente ia morar no plano. Se fosse tudo plano, a gente não ia ter rio, porque o rio não ia ter força para correr, porque era tudo plano, não tem declividade, né? A gente não ia ter várias coisas aí. Então, ainda bem que tem essa guerra, né, do interno com o externo, que favoreceu, né, tudo que a gente tem hoje. Tem locais que são mais planos, tem locais que são mais com maior declividade, mas aí a média de tudo deixa a Terra, né, o nosso planeta Terra ali um local ideal para a gente morar. Patamar, né? O que é esse patamar? Com uma taxa de soerguimento constante, a topografia cresce até um limite máximo, que a gente chama de patamar. Por que é esse limite máximo? Ela chega a uma certa altitude que ela estabiliza, porque ela continua subindo, a erosão continua comendo aqui a parte de cima do morrinho e ele fica numa altitude só. A gente chama de patamar. Né? Ah, eu vou elevar o patamar, eu vou subir ali o nível. É o nível, tá, gente? Que é aquilo que tudo que é gerado pela tectonia vai ser consumido pela erosão, pelo intemperismo, levando ali a um equilíbrio. Quando esse equilíbrio é atingido, a altitude se mantém constante. Né? Não significa que eu não tenho mais soerguimento e erosão. Pelo contrário, eu tenho os dois ao mesmo tempo, só que eles se igualaram. A mesma quantidade que eu aumento de altitude, eu destruo com a minha erosão. Produção sedimentar e o patamar. Em locais que tem um clima seco, com baixa erodibilidade, né, porque é seco, chove pouco, então eu vou ter pouca geração de sedimentos, a declividade precisa ser alta, né, para garantir que eu tenho o mesmo volume de produto sedimentar. Não é igual a gente tem na imagem aqui. Ó. Se eu tenho pouca chuva, eu preciso ter uma declividade maior para criar os meus sedimentos. Se eu tenho uma declividade pequena, né, uma diferença de altura aqui pequena, eu vou criar pouquinho sedimento. Então, minha taxa de erosão vai ser pequena. Ok? A taxa de soerguimento ela é constante ao longo do tempo, mas a produção sedimentar varia até chegar no steady state, que é o nosso patamar. Então, chega um momento que a gente tem ali um equilíbrio entre a produção sedimentar, né, e a questão tectônica. Clima úmido, menos declividade, mesmo sedimento. Né? Clima úmido, se eu tenho uma declividade pequena, eu ainda vou ter uma grande geração de sedimentos. Com a declividade alta, eu vou ter mais sedimentos. Né? Então,
a influência não é só do clima, é dos dois juntos. Tem o clima e a declividade. Clima seco versus clima úmido. Clima seco, ele tem uma erosão menos eficiente, porque eu tenho pouca água. Então, nesse caso, eu vou precisar de uma maior declividade, diferença de altitude ali, para a mesma produção sedimentar. Eu vou ter relevos mais altos no meu patamar. Então, locais frios e secos, eu tenho grandes montanhas, grandes elevações, porque a taxa de erosão vai ser menor. Clima úmido, eu vou ter uma erosão mais eficiente. Então, para que ele fique de uma altitude só, eu vou ter que manter uma declividade menor. Porque se eu tiver muita erosão com a declividade alta, o meu morro vai embora. Né? A erosão vai levar esse morrinho todo embora. Então, eu vou ter relevos mais baixos. Brasil, como é que é o nosso clima? É seco e frio ou é úmido e mais quente? No geral. O pessoal não gosta de falar, não. Então, vamos responder, né, pessoal? Nosso país, no geral, tem um clima mais úmido. Tá? Então, nós teremos relevos mais baixos. Por isso que no Brasil não tem montanha. Esse patamar vai ser mais baixo. Em locais mais frios, eu tenho morros maiores, eu tenho os picos. Mas não chegam a ser montanhas, porque não atingem uma altitude bem alta para ser considerado montanha. Okay? Então, eu vou para a montanha de não sei aonde. No Brasil, você não vai a montanha nenhuma, porque no Brasil não tem montanha. Tá, gente? No Brasil, a gente tem picos, a gente vai ver depois. Depende do tamanho. Tá? Essa classificação depende do tamanho. Tudo bem, João Paulo, obrigado. O João Paulo falou que o microfone dele não está funcionando. Mas na próxima você pode digitar, na próxima aula. Semana que vem a gente tem aula de novo. Aí você digita para nós. Então, no nosso país, que tem um clima mais úmido, a gente vai ter, né, uma declividade menor, né, e uma altitude menor também. Né? Nós não temos montanhas no Brasil. A gente tem pico, tem morro, tem serra, né, igual aqui na região da Canastra temos a Serra da Canastra, ali perto de Ouro Branco a gente tem a Serra de Ouro Branco, que é linda pra caramba. São serras. Tá? A gente não tem montanhas no nosso país. Né? Agora, fora do Brasil, locais mais frios, nós temos montanhas. Certinho? Pessoal, então, alguma dúvida até aqui? Não? Por hoje, então, nós vamos concluir, tá bom? Vou parar por aqui, porque se eu começar outro assunto, a gente não consegue terminar. Tá? Na próxima aula, eu continuo essa parte da tectônica e a gente vai, né, aprofundando mais na apostila. Qualquer dúvida pode mandar para a tutora, pode mandar para mim. Eu talvez demore um pouco a responder, porque durante o dia eu estou trabalhando, às vezes à noite estou dando aula, mas eu respondo. Tá? Pode mandar para a Professor, tutora, que a tutora manda para mim. Pode falar. eu perdi esses minutinhos aí, o senhor falou em placa tectônica. Isso. Tá, Como é que é seu nome? tá. É Robson. Robson. Robson, a aula fica gravada também, tá? Tá tranquilo. Aí você pode pegar no seu Proesc, ou então conversar com a Tá, tutora, que ela te explica direitinho, porque tá, ela grava a aula hoje, amanhã ou depois ela já posta essa aula. Aí você tá pode estar bom. assistindo esse momento que você perdeu. Tá bom, agradeço aí, doutor. Tá bom? Professor, foi uma boa aula. Obrigado. Certinho. De qualquer forma, eu também vou mandar o slide, tá? Para que vocês tenham depois para acompanhar também. Tá jóia. Certinho? Então, muito obrigado, pessoal. Boa noite e até a próxima aula. Semana que vem a gente tem aula de novo de outra disciplina. Nós teremos Boa aula noite. juntos. Boa noite, muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal aí. Valeu. Até mais. Tchau.